Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo ao vivo aqui do RH Summit 2021, a nossa quinta edição do evento que cresce exponencialmente, onde nós já impactamos quase 300 mil pessoas. Eu sou a Jéssica Martins, responsável pela curadoria e sou âncora desse evento desde a primeira edição. Hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com um parceiro que confia muito no evento e está com a gente aqui novamente com a Flash, que trouxe a Yara convidada para a gente falar um pouquinho sobre como implementar benefícios flexíveis com segurança. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vamos conhecer os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, Pedro e Yara, ao nosso evento. Pedro, comece se apresentando para a gente, depois a gente vai para a Yara. Seja muito bem-vindo. Olá, Jéssica. Olá, todo mundo. Para nós é uma satisfação estar aqui agora como co-realizadores desse evento, né? Segundo ano consecutivo, tem sido fantástico para nós essa jornada em parceria. Eu sou Pedro Lani, um dos cofundadores da Flash. Eu fui, como eu gosto de dizer, antes de virar empreendedor, advogado. Eu acho que essa pauta tem muito mito e acho que a gente vai poder ter um pouco de desmistificar e falar algumas coisas, né, num tema que é super interessante e está na pauta do dia. Muito bom. Para quem não conhece a Flash, acho que é uma oportunidade de a gente contar um pouquinho também do que vocês fazem, né, Pedro? Ah, bacana, claro. A Flash é uma startup de benefícios flexíveis, né, gente? A nossa ideia aqui foi começar revolucionando um produto que estava totalmente ultrapassado, que era o vale-refeição, alimentação e transporte. E a gente tem, infelizmente, contado com a felicidade de ter diversos clientes, RHs e colaboradores, né, olhando para essa transformação, olhando para um produto melhor, que empodera o colaborador, que traz valor para a empresa e para o RH. E tem sido uma jornada muito bacana, né? A gente lançou a nossa solução em julho de 19, estamos próximos a fazer 2 anos de vida aqui. E de lá para cá, Jéssica, a jornada da Flash tem sido de ir além do vale-refeição e alimentação e o transporte e prover o RH e os colaboradores com uma plataforma onde eles possam gerir seus benefícios, né, da forma com que eles melhor provêm. A gente fala muito em flexibilidade. Flexibilidade aqui, já tirando alguns, né, mitos, flexibilidade é dar, né, criar uma política de benefício e permitir que esse benefício seja flexível o suficiente para ele se adaptar à necessidade de cada um dos seus colaboradores. Perfeito, Pedro. Obrigada aí pela sua apresentação, por contar um pouquinho da Flash. Yara, seja muito bem-vinda também. Conta um pouquinho da sua história. Bom dia a todos, um prazer estar aqui nesse evento pela primeira vez, a convite aqui da Flash, obrigada pelo convite. Bom, eu sou advogada, já trabalhei em grandes escritórios, médios escritórios, pequenos escritórios, hoje eu sou dona do meu próprio escritório, com mais 4 amigos da faculdade, cada um com a sua área de atuação específica. E eu estudo benefícios flexíveis desde 2007, quando ele começou a surgir aqui no Brasil. Conheci a Flash em 2019 e a gente trabalha em parceria em muitos casos, em muitos clientes, tirando dúvidas e desenvolvendo políticas cada vez melhores e mais seguras para os clientes da Flash. E é um campo de paixão aqui da minha parte, né? Essa questão da política de benefícios flexíveis faz os empregados cada vez se sentirem mais valorizados e traz segurança jurídica se for aplicado de uma certa forma, de uma forma segura, de uma forma adequada, com políticas claras e transparentes. Então, essa é uma área de atuação que eu gosto muito e essa é um pouquinho da minha história. Perfeito, Yara, muito obrigada. É importante lembrar, antes da gente começar, que esse conteúdo é ao vivo. Então, fique à vontade para mandar suas perguntas, dúvidas, sugestões, comentários aqui sobre o nosso conteúdo, para a gente poder tirá-las aqui com o Pedro e com a Yara. Pedro, para a gente começar contextualizando aqui a nossa conversa, né? Eu gosto sempre de deixar todo mundo na mesma página. Já dei um spoilerzinho aí do que é benefício flexível. Acho legal a gente aprofundar um pouquinho e trazer um pouco melhor esse conceito para quem ainda não conhece. A Yara é especialista, né? Nós somos os empreendedores que provêm a ferramenta, tá, gente? Mas benefício flexível nada mais é do que você ter, né? Tradicionalmente as empresas tinham, como a Yara acabou de mencionar, surge no Brasil em 2007, né? A gente está quase 2 décadas, 1,5 décadas depois, né? Com ainda muitos mitos e etc. E acho que grande parte em função dos produtos e da tecnologia que existia até então. A ideia daqui né, o nome benefício flexível significa que você já tem um benefício,
ou pretende ter algum benefício que é previsto na legislação, na convenção coletiva de trabalho ou na própria política da empresa, e você cria meios e modos daquele benefício que é engessado ser flexível a ponto de se adaptar ao colaborador. Isso vai do refeição e alimentação, do transporte, ou como a gente gosta de dizer, do mobilidade, ainda mais na era da mobilidade, no saúde e bem-estar, no cultura e entretenimento, nas verbas em company de bem-estar, no produto de vale, né, um produto de seguro-saúde. Imagina, você tem uma série de oportunidades de fazer upgrades, incluir dependentes e tal, e tudo isso, acredito eu, que eram produtos, né, ou soluções muito travadas, muito engessadas, que tinham que cuidar do todo, né, da empresa. Agora elas permitem, com tecnologia e inovação, né, se adaptarem ao todo e ao específico de cada colaborador. Daí porque a gente fala muito em benefício flexível. Como que isso muda, né? O que muda para o colaborador no caso da utilização do benefício flexível? Como é que muda em termos práticos, né, e de experiência também? Vou dar 2 exemplos que acho que tangibilizam muito bem, né, a tua provocação, Jéssica. Imagina o seguinte, eu gosto de falar de mínimos denominadores comuns aqui, tá? Grande parte das nossas convenções coletivas de trabalho prevêem o vale-refeição. Está escrito, inclusive, usando essa terminologia vale-refeição ou auxílio-refeição. E os produtos que a gente tem hoje no mercado são o refeição é sinônimo de restaurante. Imagina que você tem na sua empresa uma série de funcionários que, por N questões que não são de foro íntimo, né, são questões muito pessoais, como eles se alimentam, etc., trazem marmita. Pois bem, esse funcionário não tem opção, porque ele recebe da empresa o vale-restaurante. Né? Se ele traz a marmita, o pressuposto é que ele compre os insumos dessa marmita, né, os ingredientes para cozinhar, etc., no supermercado. Então, a flexibilidade aqui de pronto para o colaborador é justamente dar um instrumento em que eu não preciso do restaurante, eu preciso do supermercado. E talvez eu precise do restaurante e do supermercado, porque a vida é dinâmica. Tem um dia que ele não pôde cozinhar, não levou a marmita e ele vai precisar daquele recurso que seria o vale comida dele, né, o saldo equivalente ao vale comida do dia, para ir no restaurante. Né? Então, esse acho que é mínimo denominador comum, de pronto, muito evidente, etc. Vamos pegar uma coisa mais complexa, que é o plano de saúde. Né? Um plano de saúde não é uma massa dentro da empresa, né? É algo super sensível, custoso, etc., e há desejos dos funcionários de fazerem eventualmente upgrade se assim a política da empresa permitir. Você está dando algum nível de flexibilidade. Ou você tem pessoas, funcionários, por exemplo, cujo esposo ou a esposa tem um plano de saúde, para eles não vai valer a pena incluir um dependente. Então, que tipo né, se eu não vou incluir um dependente, será que eu posso fazer um upgrade? E assim por diante, né? Você começa a flexibilizar. De novo, aqui a gente não está muito reinventando a roda, né? A gente está, de fato, reinventando, mas sem mudar necessariamente as questões previstas em sindicato, em legislação, etc., mas sim empoderando, dando a ferramenta tecnológica ou a solução para que haja, de fato, essa possibilidade de flexibilização. Muito bom, Pedro. Yara, quais que são as vantagens legais, né? Se é que existem vantagens legais aí para as empresas usando o benefício flexível? Eu queria só complementar uma questão do Pedro, que eu acho que trazendo um pouco para a realidade aqui, do que eu vejo no meu próprio escritório, né? A gente tem profissionais, desde estagiários até os sócios. Então, a gente tem advogado júnior, pleno, sênior, e cada um dos meus colaboradores internos do escritório vive uma realidade diferente. Então, por exemplo, o meu estagiário, ele gosta de comer num lugar mais baratinho e ele toma café da manhã, almoço e janta fora, porque ele vem de manhã para o escritório e depois vai direto para a faculdade. As pessoas, os advogados sêniores, por exemplo, eles gostam de comer melhor. Então, gastam mais em restaurantes melhores e não tem tanta essa preocupação de economizar o vale-refeição. Então, até nessa questão da flexibilidade, do quanto a pessoa quer gastar na refeição ou na alimentação, de comprar no mercado, essa questão que o Pedro falou, ou na mobilidade, né, que a gente tem o Vale Transporte, então a pessoa quer usar o Uber em vez de usar o transporte público. Então tem várias questões que se adequam para essa realidade dos benefícios flexíveis, de acordo com a posição, com a faixa etária, de acordo com a realidade social daquela pessoa. Se eu tenho benefícios flexíveis, por exemplo,
dentro de uma empresa, às vezes a pessoa quer gastar mais com mobilidade e menos com comida, porque o próprio marido ou esposa tem esse benefício. Então, essa flexibilidade é exatamente nesse sentido, de se adequar à realidade social, econômica, pessoal, familiar de cada colaborador. Ela é flexível porque se adequa de forma pessoal a cada colaborador da empresa. Agora, do ponto de vista legal, a gente tem vários benefícios, né? A gente tem muita discussão, por exemplo, se eu pago vale transporte em dinheiro, se isso integra ou não a remuneração do empregado. O que é integrar a remuneração do empregado? Se isso serve de base de cálculo para INSS, para FGTS, para 13º, férias e todas as outras verbas trabalhistas que deixam a folha de pagamento bastante pesada. O Vale-Refeição, a gente tinha uma discussão bastante contundente até novembro de 2017, quando veio a reforma trabalhista, que acabou com essa discussão. Então, se eu pago o Vale-Refeição e o Vale-Alimentação por qualquer meio que não seja em dinheiro, isso não integra a remuneração. Mas até então havia uma grande discussão. Mas aqui a gente está falando de várias questões, né? Então, a gente mencionou o Vale-Refeição, Vale-Alimentação, tem também a questão do Vale-Transporte, que eu acabei de dizer, que gera ainda controvérsia em relação ao pagamento em dinheiro. Tem a questão dos reembolsos com saúde, com farmácia. Hoje em dia a legislação prevê até reembolso de óculos, de prótese. Então, todas essas questões trazem conforto para a empresa, uma segurança jurídica para a empresa, na implementação desses benefícios que se adequam a cada um dos colaboradores. Perfeito, Yara. Já chegaram aqui várias perguntas para a gente, então eu vou tentar trazer todas aqui o máximo possível. A Agatha Gomes, ela pergunta o seguinte, tá um pouquinho dentro do nosso roteiro, mas ela amplia um pouquinho, eu acho interessante a gente falar sobre isso. O valor que for colocado no cartão e não for referente aos benefícios determinados em lei, como o PAT e VT, não pode acabar sendo considerado salário? Queria que você respondesse e também, antes disso, contasse pra gente se, né, eventualmente tiver uma galera aí assistindo a gente que não souber o que é o PAT, né, então você contar um pouquinho sobre o que é e depois responder a pergunta da Agatha. Tá, bom, começando pelo fim, né, o que é o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele veio como uma forma de dar segurança para os próprios empregados, que muitas vezes iam para a empresa sem comer, sem se alimentar, ou pegavam o dinheiro do Vale-Refeição e davam como suporte em casa, e acabava que eles desmaiavam no meio da obra, ou se a condição era muito de calor, então eles não tinham estrutura física para continuar o trabalho e produzir de forma com qualidade para a empresa e nem do ponto de vista de saúde do próprio colaborador. Então, ele veio como uma forma de incentivar o empregador a garantir essa condição de saúde para o empregado em troca de benefício fiscal. Então, quando a empresa é filiada ao PAT e ela paga, ela se filia a esse programa, que pode ser por meio de vale-refeição, por concessão de restaurante ou por vale-alimentação para compras no supermercado, ela tem um incentivo de fiscal desde que ela seja incluída no lucro real, né, enquadrada no lucro real. Então, esse é o programa. Quando a empresa concede condições melhores de saúde do ponto de vista de alimentação em troca de benefício fiscal. Agora, respondendo à pergunta da Agatha, existem várias questões, vários benefícios que podem ser implementados. O risco ele existe quando o empregador decide complementar o salário por meio dos benefícios. Então, vou dar um exemplo. Eu pago R$5.000 para o meu colaborador, mas eu quero pagar 10. Eu estou falando R$10.000 de salário, ou eu estou porque aí tem o risco da equiparação salarial, ou eu estou falando de R$10.000 de salário mais benefícios, ou R$5.000 de salário e benefícios que não integram, como vale-refeição, vale-transporte, o vale-alimentação, o reembolso, vale-cultura, auxílio-educação. Existem vários benefícios que eu consigo conceder para os meus empregados, sem que isso reflita na remuneração dele, desde que eu observe os requisitos legais. E eu consigo fazer isso por meio de políticas claras. E esses benefícios, além de uma certa forma, desafogar o próprio empregado nas suas despesas ordinárias, como educação, por exemplo, pós-graduação, até educação para os filhos, eu consigo atrair grandes talentos e reter os talentos que eu já tenho. Porque, às vezes, o empregado deixa de ir para uma outra oportunidade de trabalho porque ele tem uma condição significativa de benefícios aqui, como o reembolso da escola dos filhos, por exemplo, como um vale-refeição adequado ou suficiente para a realidade que ele vive. Então, a gente consegue, sim, conceder os benefícios flexíveis para os nossos empregados dentro da segurança jurídica. Yara, eu queria explorar um pouquinho melhor esse tema, porque eu, Jéssica, ainda não entendi a questão da diferença do que é
né, considerado salário ali, do que não é, né? Consegue trazer um exemplo para a gente do que seria uma caracterização de salário, por exemplo? Olha, dessa maneira a gente não pode fazer porque claramente tem relação com salário, né? Só para a gente entender a diferença. Claro, claro. É muito tranquilo trazer isso porque é uma rotina. A gente vê isso em muitas empresas. Ou por falta de conhecimento da questão do benefício flexível, até do vale-refeição, ou porque antes existia muita burocracia para contratar esse tipo de benefício, mas era muito comum a gente encontrar empresas que concediam o vale-refeição, por exemplo, em dinheiro. Então a pessoa ganhava R$2.000 mais R$500 de vale-refeição. Como esse vale-refeição era pago em dinheiro, e ele assinava um recibinho. E aí, eventualmente, numa ação trabalhista ou numa fiscalização do Ministério do Trabalho ou até da Receita Federal, eles falavam, não, mas você está pagando isso em dinheiro. Isso aqui não é vale-refeição, isso aqui é salário. Então, por isso, você precisa refletir esses R$500 que você pagava mensalmente para o seu colaborador no 13º, nas férias, no FGTS, você precisa recolher INSS sobre esse valor. Então, gera um passivo trabalhista se você não observa esses critérios legais. O vale-refeição é um exemplo, porque ele é muito comum, ainda acontece hoje. Em vez da empresa contratar a Flash ou contratar um concorrente para conceder o vale-refeição dentro de um cartão, ela concede em dinheiro. E aí perde um pouco a essência do benefício, que é garantir a saúde e a alimentação desse trabalhador. Perfeito, muito bom, Yara. Pedro, tem uma pergunta aqui da Emanuele, que fala o seguinte, é um pouquinho grande, mas em resumo ela pergunta o que vocês sugerem para serem ofertados dentro do pacote de benefício flexível, para além daqueles habituais, como, por exemplo, vale alimentação e vale transporte, né? Benefício de mobilidade. A pergunta é super interessante, tá? E acho que, em complemento à questão anterior da Agatha e o comentário da Yara, a gente entende que é importante ter políticas sólidas e claras, escritas e que beneficiem, né, os colaboradores de forma muito objetiva, tá? A lei prevê uma série de benefícios, né, e as empresas, o que a gente tem visto na nossa jornada é que as empresas também são bastante criativas e acabam criando um monte de outros benefícios, tá? Então aqui nas anedotas que a gente gosta de contar, né, o famigerado Vale Peru, que é a cesta de Natal e etc. Tá? Então, é importante, acho que fazer um benchmark com empresas que já estruturaram, já passaram por esse percurso, e tem várias empresas multinacionais que têm programas de benefícios bastante extensos e que podem ser de exemplos, tá? Servir de exemplo. Eu digo multinacionais que têm compliance super sólidos, né? Então, se eles conseguem fazer, evidentemente que uma pequena e média empresa deveria poder fazer também. Tá? 2, estruturar a política. Né, eventualmente dialogar com o sindicato. A maioria das convenções coletivas de trabalho já trazem os benefícios ali, é que eles não são necessariamente implementados, operados e etc., seja porque eles eram de difícil contratação, seja por uma questão de budget interno, né, de orçamento interno das empresas. E a gente gosta de dizer que isso é uma jornada de construção, Jéssica e Emanuele, porque você não precisa fazer, a partir do momento em que você tem um parceiro te ajudando nessa jornada de transformação, você não precisa fazer da água para o vinho, né? E muitas vezes a gente vê que há um desejo enorme do RH e super legítimo, né? Porque é impulsionado muitas vezes pelos colaboradores, etc., de sair do mínimo denominador comum aqui de novo, gente, né? Do vale-refeição, etc., para o todo. E a gente e fazer essa mudança da água para o vinho é uma jornada mais difícil porque ela pressupõe a etapa da construção, né? E como tem muitas dúvidas, tem muitas questões jurídicas, embora simples, mas que precisam ser, obviamente, bem tratadas em termos de política ou em convenções coletivas de trabalho, você acaba gerando essa inércia na construção, tá? Então a nossa sugestão aqui começa dando flexibilidade no teu refeição e alimentação, no teu vale transporte, no teu vale combustível, olha para a saúde, olha para seguro de vida, olha para a cultura, olha para, por exemplo, vale óculos, auxílio educação, auxílio creche, que são, em geral,
estão previstos em convenções coletivas de trabalho e, obviamente, tem amparo legal, né, na lei trabalhista. Tá? Tem uma pergunta específica aí, você até comentou agora sobre educação. Eu acho que é legal a gente responder também a pergunta da Thaís. Se existe o benefício educação dentro da Flash, dentro das possibilidades aí da Flash, né? Na verdade, a Thaís pergunta se pensam em incluir, ou seja, talvez já esteja partindo do pressuposto que não tem. Né? Tem como incluir ou não tem o benefício de educação dentro do cartão da Flash? A gente tem muito vício pelo cartão aqui, né, Jéssica? E quando o que a gente mais fez nesse ano que passou foi criar a nossa solução, né, para uma plataforma onde, por exemplo, a educação, a gente consegue trazer parceiros específicos, e eu vou passar a bola para a Yara já comentar sobre esse tema. Por que trazer parceiros específicos? Tá? Você imagina que, né, aqui com perdão da brincadeira, você tem empresas de uma manda caducando, né? Então você tem o auxílio creche ao pós-graduação. Tá? Como é que você cria ferramentas para que você atenda, né, o auxílio creche e o auxílio educação ou pós-graduação, sendo que, né, via de regra, no que a gente está falando de educação para os colaboradores, ele deveria né, estar mais ligado à atividade fim, à capacitação daquele colaborador de fato. Tá? Então, o que a gente tem feito na Flash é selecionado dentro da nossa plataforma de gestão, permitido que os nossos clientes selecionem alguns parceiros específicos de educação. Tá? E a gente tem alguns de línguas, a gente tem de programação, que é algo que está, né, na pauta do dia, até cursos universitários. Tá? Mas eu devolveria aqui a bola para a Yara, se você me permitir, Jéssica, porque ela tem a visão bastante, né, acurada sobre o que diz a lei, ao pé da letra e etc. Tá? Mas, evidentemente, é uma avenida. E a gente falou muito aqui, né, de uma executiva, a Yara falava há pouco, de um executivo que recebe lá um auxílio educação para os seus filhos. Talvez seja um atrativo, né, a empresa ofertando esse auxílio educação para os filhos, né, um atrativo para aquele executivo. Tá? Claro, bora lá, Yara, pode complementá-lo, fica à vontade. Auxílio educação dentro das suas plataformas, seja por meio do cartão ou por meio das plataformas. O que traz segurança jurídica na contratação desse tipo de benefício é que seja vinculado à atividade do próprio empregado, das atividades que ele desenvolve dentro da empresa. Então, por exemplo, se eu estou falando da área de back-office, da área de contabilidade, da área financeira, faz sentido a empresa financiar um curso de culinária? Não. Nesse sentido, eu teria um risco trabalhista, um risco fiscal, porque eu estaria desvirtuando o entendimento da lei. Mas se eu tenho um analista contábil e ele quer fazer uma especialização, um MBA, se especializar na área em que ele vai se aprimorar e vai trazer benefícios para a empresa no decorrer do curso e depois do curso, aí eu tenho legitimidade para fazer. E o que a Flash faz é colocar esses parceiros dentro da plataforma para viabilizar o pagamento desse curso, sem os riscos trabalhistas e fiscais envolvidos. É legal a gente ter uma política de segurança, porque a gente está falando de dinheiro, né? Investimento no próprio empregado. Então, talvez ter uma política de retenção, uma política de cobrança de presença, de notas. Então, quanto mais transparência eu trouxer para os meus empregados as expectativas que foram criadas no desenvolvimento daquele curso, mais segurança jurídica eu tenho na questão da educação. Muito bom, Yara. Vamos fazer um bate-bola de algumas perguntinhas relativamente mais simples aqui, para a gente poder tentar sanar o máximo possível, porque tem muitas. Isabela, o empréstimo consignado pode ser incorporado na política de benefícios flexíveis? É para mim essa pergunta? É para você, desculpa. É para você. Vamos fazer um bate-bola eu e você aqui, porque me parecem que são questões jurídicas, tá? Tá bom, olha, dentro da plataforma da Flash eu não consigo te falar se sim ou que não, acho que talvez o Pedro possa responder. Mas se a empresa tiver sim, legalmente poderia. Você quer complementar, Pedro, dizendo da plataforma?
Não, o empréstimo consignado é uma decisão da empresa, né, em dar esse tipo de crédito para o colaborador e, obviamente, ela pode ser usada, por exemplo, né, e a gente tem um case concreto aqui conosco, em que a empresa só admite que o colaborador tome aquela linha de crédito para usar numa solução de farmácia, né? Então, sim, Entendi. pode ser usado. Entendi. Boa. Yara, vamos voltar aqui para as questões jurídicas. Cristiano, a lei prevê percentuais máximos a serem considerados pelas empresas para concessão dos benefícios flex? Se sim, quais seriam? É que como são muitos benefícios, é um leque de benefícios, cada benefício tem um percentual. Por exemplo, o Vale Cultura, eu tenho o valor máximo de R$50. No auxílio educação, por exemplo, eu tenho um percentual de 5% sobre a remuneração. Então, assim, considerando o leque de benefícios que a gente tem, é impossível falar todos os percentuais de todos eles. O Vale Refeição e o Vale Alimentação não tem, o Vale Transporte depende do trajeto do próprio empregado, porque pode ser que tem empregado que gaste R$200, tem empregado que gaste 400. Então, depende dos benefícios, mas em regra, sim, tem um valor que tem que ser considerado. E aí as empresas consultam, imagino que seja nas regulamentações, né, de sindicato. Acho que é importante acompanhar isso, né? Esses percentuais estarão lá, no caso de VT e VR, né? Exatamente. Na verdade, a convenção coletiva, que são os acordos com os sindicatos, eles preveem um mínimo. Então, se eu tenho uma convenção coletiva que prevê R$20 de vale refeição ou vale alimentação, esse mínimo é o que eu preciso observar. Mas se a empresa quiser dar 40, não tem problema. Não tem, como é uma condição benéfica para o empregado, não tem problema nenhum. Eu posso conceder a mais. Boa. A galera ainda está com dúvidas sobre questões relacionadas a benefícios que caracterizam o salário e quando não caracterizam, tá? E o Sidney é uma das perguntas. E ele fala assim: gostaria de entender melhor sobre os benefícios que vão integrar ou não o salário. VT e VR está ok. Na verdade, VR e VA está ok. Mas benefícios como creche, educação, farmácia, como é que esses não integram o salário? O auxílio creche tem previsão legal. Então, tem lei específica falando que isso não integra o salário. Educação também tem legislação própria. Se eu observar os requisitos da lei, isso não integra o salário. Eu falei aqui num percentual, por exemplo, eu falei 2 requisitos legais. O primeiro é ter relação com a atividade exercida pelo empregado na empresa. E o segundo é observar o percentual de 5%. Então, nesse mesmo exemplo que eu falei da educação, a pessoa é contadora e vai fazer um curso de culinária e eu pago o curso integral e que supera esse valor de 5%, eu tenho o risco de ser reconhecida a natureza salarial. O auxílio farmácia, se a pessoa tem algum tipo de doença e a empresa ajuda no reembolso dessas despesas com a doença, eu não caracterizo o salário. Agora, se eu pago um valor para ela e ela vai lá comprar shampoo, maquiagem, kits de higiene pessoal, eu tenho um risco de ser reconhecido salário. O que não pode acontecer nos benefícios flexíveis é eu substituir uma parcela salarial por um benefício, como forma de isenção fiscal. Porque aí sobre esses valores do benefício eu não tenho os reflexos trabalhistas e previdenciários. Então a ideia é que os benefícios eles sempre estejam relacionados ao plus, ao que a empresa pode conceder de melhor, de condição benéfica para o empregado e que observe os requisitos legais. Se tiver desvirtuamento, eu tenho o risco de ser reconhecida a natureza salarial do benefício. Perfeito. Acho que a última aqui focada nas questões jurídicas, Yara, depois eu queria até que Pedro complementasse falando do que ele está vendo aí sobre benefícios em home office, né, de práticas. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso também para inspirar. Muita gente pergunta. Mas a parte jurídica aqui, ele pergunta o seguinte: sobre o benefício em home office, qual a segurança jurídica para a implementação? Olha, eu ia levantar essa questão se essa pergunta não viesse. Porque o home office ele tem previsão legal em relação às despesas. O que a lei fala sobre o home office? Ele fala que a empresa e o empregado podem negociar livremente quais são as despesas que serão pagas pela empresa ou não. A empresa tem a obrigação de pagar água, luz e internet? Não tem, mas isso pode ser ajustado em contrato. Até porque eu sempre falo para os meus clientes, quando você dá algum tipo de benefício nesse sentido, como a internet, por exemplo, para as pessoas que estão em home office, fica mais fácil você cobrar.
cobrar. Se a pessoa não te entrega um determinado trabalho, porque ela está com desconexão na internet, porque a internet dela não é boa, você vai fazer o quê, né? Você vai cobrar que ela tenha uma boa internet, sendo que isso é uma ferramenta de trabalho? Então, do ponto de vista jurídico, o auxílio home office, seja ele com internet, com água, com luz, são condições benéficas e que demonstram a preocupação da empresa com a qualidade do trabalho e com as ferramentas que ela fornece para os seus empregados. E a Flash tem uma solução que bombou agora na pandemia, né? Todo mundo trabalhando de home office, todo mundo colocou o computadorzinho debaixo do braço, ia ficar em casa 15 dias e já estamos 1 ano e meio, todo mundo, ou grande parte das pessoas trabalhando de casa. E aí a Flash desenvolveu uma tecnologia, que eu vou passar a bola para o Pedro para ele explicar muito melhor do que eu, mas que concede a possibilidade das empresas contratarem esse benefício e ele não ser desvirtuado, porque você vai pagar exatamente aquelas despesas que são relacionadas às ferramentas de trabalho. E antes da gente passar para o Pedro, eu fiquei com uma dúvida que eu queria que você me tirasse, né? Outro dia algumas pessoas vieram me falar que muitas empresas sim estão dando benefícios, né, pelo home office, mas muitas outras não, né? Então a questão da energia, da internet, então tudo isso tem ficado por conta do colaborador e da colaboradora. Existe uma tendência, às vezes já está até acontecendo, eu não estou sabendo, mas existe uma tendência das empresas serem penalizadas por não contribuir com esse benefício? Existe sim, já tem até um julgado, se eu não me engano, de Minas Gerais, eu não tenho certeza, de que um empregado tirou indenização pelo uso do quarto dele, como se fosse um aluguel. Então, olha, já que eu sou obrigada a usar o meu quarto e restringir a circulação dentro da minha casa, então pague um aluguel, você empregador me pague um aluguel restrição. Já teve um caso nesse sentido. Existe sim uma tendência, até porque estamos aqui num evento de RH, o RH tem sido cada vez mais valorizado dentro das empresas, tem sido cada vez mais uma chave importante, uma peça importante dentro das empresas, porque as pessoas querem se sentir cada vez mais valorizadas, e a forma de conceder esses benefícios garantem essa valorização e traz essa segurança jurídica. Como eu disse, quanto mais benefícios relacionados ao home office eu forneço, melhores são as chances, mais ferramentas eu tenho para cobrança na entrega. Então, existe sim essa tendência. Eu já vi empresas concedendo valores de R$50 para a internet até R$1.000, dependendo da qualidade que ela exige de internet. Já vi empresas até dando ar-condicionado a pessoas que trabalham no Nordeste. Então, sim, essa é uma tendência, embora não exista obrigação legal, como eu disse. Isso traz segurança jurídica na negociação e nas demandas judiciais. Muito bom, vou passar a bola para o Pedro. E Yara, eu vou pedir só para você dar uma atualizadinha aí no seu navegador enquanto eu falo com o Pedro. Já já você volta. Tá dando uns picozinhos de internet, só para a gente melhorar isso aí e melhorar a experiência de quem está nos assistindo, tá? Pedro, vamos lá, comenta aí, pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre os benefícios de home office e falar sobre essa plataforma, essa funcionalidade da plataforma que a Yara comentou aí da Flash. Esse é um produto que a gente se orgulha pra caramba, tá, gente? Na esteira daquilo que a gente vem inovando, né? A gente botou nosso VRVA, o nosso Vale Comida, como eu gosto de falar, no ar em julho de 19 e em julho do ano passado a gente lançou, né, o nosso auxílio home office e como é fundamental na nossa jornada, os produtos são co-desenvolvidos com os RHs, né? São eles que têm as necessidades, o compliance legal sempre fica do lado do RH, então o que a gente procurou construir de lá para cá foi um modal onde a gente realmente garantisse para as empresas que aquela verba, aquele auxílio home office vai de fato para pagar a conta de luz, a conta de energia, de internet, etc. É um modal muito simples no nosso aplicativo, que você lê um código, um boleto, né, e você paga apenas, então, somente a conta de luz, então, ou a conta de internet. Tá? O que eu quero dizer, você está numa cidade como São Paulo, você vai pagar a tua fatura da Vivo, você vai pagar a tua fatura da Enel, distribuidora de energia, mas você não vai conseguir pagar qualquer outro boleto. Tá? Com isso, a gente trouxe segurança jurídica
para as empresas, porque elas não precisam mais exigir dos seus colaboradores a prestação de contas, né? Você está dando um auxílio para o teu colaborador, não importa o valor, a Yara falou o tamanho do range desse valor, o pressuposto é que você tenha como comprovar que aquilo foi de fato para comprar energia, foi ou internet, etc. Para além disso, né, Jéssica, e a gente deve ter vários casos aqui, certamente clientes nossos e que estão participando da nossa oportunidade aqui, da nossa live, que tiveram que equipar a casa dos colaboradores, né? A gente brinca, teve 3 ondas, né? Primeiro todo mundo em casa, depois todo mundo com computador, com VPN, etc. E agora deixa eu ver o que mais esse colaborador precisa ter para desempenhar com o tempo, porque o home office ia se tornar duradouro, né? Então a gente criou na nossa solução, né? Ele, como eu falei, ele consome infraestrutura para o trabalho, né? E ele também permite, por exemplo, ao RH disponibilizar um recurso para o colaborador comprar mesa, cadeira, ar-condicionado, papelaria, etc. Com isso, você tira, imagina o seguinte, tá, né, não importa o tamanho da empresa, mas né, o colaborador precisa ir, a colaboradora precisa ir ao escritório, buscar a cadeira, o que precisa ser feito? Não. Você empodera o colaborador, né? Você é um baita parceiro, mais de um parceiro, inclusive, focados, né, em ferramentas ou em insumos de trabalho, né? Então, eu dou um recurso para o colaborador vai no nosso aplicativo, escolhe a mesa, a cadeira, o que ele quiser, da cor que ele quiser, e recebe na porta da sua casa. Com isso, você tira também o trabalho operacional da empresa e do RH em disponibilizar e fazer a residência do colaborador. Tá? Esse é um produto que tem, de novo, ele tem tudo a ver com... A gente acreditava muito no home office pré-pandemia, né? Acho que agora ninguém mais... que o home office é um fato e continuará sendo, não importa o que seja a nova normal, né? E as pessoas, a própria Flash, eu acredito que vários clientes nossos já têm funcionários, colaboradores trabalhando fora, né, dos grandes eixos, eventualmente, inclusive, fora do país. Tá? Então, é um produto que tem a cara do futuro do trabalho, que, na verdade, a gente já vive, né? Muito bom. Pedro, eu vou passar a bola para a Yara, fazer a última pergunta para ela aqui. Vou pedir também para você dar uma atualizadinha aí no seu navegador, porque a sua voz está ok para a gente, mas está travando um pouquinho, tá? Enquanto ela responde aí, já passo a bola de volta para você para a gente poder encerrar. Yara, queria que você deixasse a sua mensagem final, né, para quem está nos ouvindo, né, pensando em todas as questões de segurança jurídica, que é o nosso principal tema aqui hoje, né, como implementar benefícios flexíveis, porém com toda a segurança psicológica, com toda a segurança jurídica, com toda a segurança jurídica e psicológica também, né, para a gente poder fazer uma mudança como essa na empresa, mas enfim, né, de modo que as pessoas tenham total argumentação para a liderança para conseguir implementar esses benefícios flexíveis, porque até hoje eu não entendo porque 100% do mundo não tem benefício flexível, já não vejo nenhum motivo, né, mas enfim, passa a sua mensagem aí para dar essa segurança para as pessoas do quanto é bom, né, o benefício flexível e é seguro também. Exato. Olha, Jéssica, o benefício flexível já era uma tendência antes da pandemia e ele ganhou grande visibilidade nesse último ano. Não é à toa que a Flash cresceu e está brilhando aí entre as startups. Mas do ponto de vista jurídico, é possível a gente fazer, é seguro a gente fazer se for de forma adequada, ninguém é aventureiro, ninguém quer colocar a empresa em risco, mas a gente tem segurança jurídica se ele for feito de forma adequada, e se a sua empresa, né, a empresa que você trabalha, quer reter talentos, atrair talentos, tornar o RH cada vez mais ativo e facilitar até o trabalho do RH, esse é um caminho muito legal. O RH fica valorizado, os empregados se sentem valorizados e a gente consegue fazer tudo isso de forma adequada do ponto de vista jurídico, bem seguro do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista previdenciário. A gente só precisa entender quais são as intenções da empresa, quais são os benefícios que ela quer implementar e aí desenhar uma política que faça sentido dentro da realidade de cada uma delas.
Bom, eu posso até deixar meu contato aqui, se vocês quiserem, depois podem me mandar perguntas, tirar dúvidas, eu vou estar à disposição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho melhor o mundo jurídico em relação a esse assunto. Perfeito, Yara, muito bom. Pedro, antes da gente encerrar com a sua mensagem final, tem uma pergunta aqui que eu queria fazê-la, que eu acho que pode ser interessante. É do Salvador e ele tem uma empreiteira. Ele fala como que a Flash pode ajudá-lo com as questões relativas a Vale Transporte, sendo que ele está a cada dia num lugar diferente. A Flash é para esse tipo de empresa também? Salvador, pergunta fantástica, acho que a gente tem como ajudar, a gente serve em Vale Transporte o Brasil inteiro, né? Acho que precisa entender a tua situação específica, mas felizmente nessa jornada que já somam quase 2 anos, a gente tem algumas empreiteiras e construtoras trabalhando conosco, tá? Então, Brasil afora, tá? Empreiteira, construtora residencial, construtora de apartamentos, etc. E a gente não serve somente o centro corporativo, o administrativo, a diretoria, a gerência, tá? A gente está lá, né, na obra, na construção, apoiando os colaboradores, seja para ir ou voltar do trabalho, seja para se alimentar no trabalho. Perfeito, Pedro. Vou pedir para você deixar aí também, né, como a Yara deixou, a sua mensagem final para quem está nos ouvindo aqui e deixasse também os seus contatos para quem quiser continuar esse papo com você, mandar mais perguntas. Várias perguntas ficaram para trás aqui, né, por tempo. Vou mandar aí para vocês depois, se quiserem responder nas redes sociais, enfim. Mas deixa a sua mensagem final, seus contatos e como é que as pessoas fazem para encontrar a Flash. Gente, Flash, benefícios em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Insta, no Face. O nosso site é flashapp.com.br. Nós vamos ficar super felizes em poder continuar essa conversa. A minha mensagem final é com a chapéu de empreendedor e advogado, tá? E a conversa aqui foi basicamente, né, sobre a legislação, que a legislação pode fazer e etc. Eu acho que se criou muito mito, né? Acho que os nossos incumbentes aqui, quem estava nesse mercado, que continua dominando esse mercado, fez muito bem, foi contar que só eles eram os guardiões da legalidade. E a gente entende que não. Né? Basta você ter uma política aderente à tua convenção coletiva de trabalho, razoável, que você tenha uma política interna bem construída de benefícios, que eles podem ser flexibilizados sem dúvida nenhuma. Tá? Então, a mensagem aqui tem mito e tem fricção do isso não é para mim. Não, é para todo mundo. Tá? O legal da tecnologia é que ela permite a gente criar uma plataforma que funciona para uma empresa de 1 funcionário para uma empresa de 50 mil funcionários. Tá? E ao mesmo custo. Né? Isso que é legal, a tecnologia torna acessível algo que até então estava muito centralizado em quem tinha o melhor advogado, a melhor solução, desenvolvimento interno e etc. As 1000 planilhas de Excel que a gente conheceu, clientes afora gerindo tentando gerir e começar a flexibilizar os seus benefícios tradicionais. Então a mensagem aqui desde que haja uma política, desde que seja razoável, e o que eu quero dizer com razoável, tá? Não tem jeito fácil, não tem mágica no Brasil, a gente precisa observar as leis, né? Não dá para pegar, como a Yara falou, agora é tudo benefício, tem que ter salário e tem que ter benefício. A gente gosta muito do conceito de remuneração, né? Que é salário mais benefícios e que eles possam ser percebidos como valor. Tá? Não é complicado, tá? Basta olhar a convenção coletiva de trabalho, olhar para dentro, olhar para o teu orçamento e começar a imaginar o que você pode criar dentro dos ativos que você já tem, né, para uma política mais extensa de benefícios, tá? Mas de pronto, né, acho que espero que a gente tenha terminado essa nossa live aqui desmistificando que, né, você pode começar com refeição e alimentação, dando flexibilidade ali ou no transporte, sem que isso seja, né, algo muito complexo ou que seja, né, de alguma forma ou de outra, um processo, um percurso muito longo em cada uma das empresas que nos acompanham. Tá? Pedro, uma última perguntinha de fato, né? Surgiu aqui de última hora, acho que é importante, com base em tudo isso que você está trazendo aí para sua mensagem final. Quem contrata a Flash tem também esse apoio jurídico, né? Essa construção em conjunta para entendimento do que é mais viável para aquela empresa ou não? É só a plataforma mesmo?
A plataforma é super intuitiva, tá, Jéssica? De novo, tecnologia, né, UX, a gente construiu a nossa solução a 4 mãos, como eu gosto de dizer, uma centena de RHs que dispuseram tempo para a gente construir a nossa solução, objetificando simplificar as operações, os fluxos operacionais, etc. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, né, a questão jurídica acaba se impondo e nós temos o maior prazer, seja porque eu fui advogado e continuo sendo, seja porque a Yara tem sido uma grande parceira nessa construção. Tá? É parte da nossa jornada fazer e apoiar os nossos clientes, e a gente, essa altura do campeonato, felizmente, temos bastante clientes e tal, então a gente consegue trazer cases, trazer benchmarks, acima de tudo, do que são políticas de benefícios que outras empresas naquele segmento estão praticando, e tudo isso, né, se algumas empresas já fizeram, elas tendem a dar o conforto para quem está começando essa jornada a fazê-lo também. Tá? Perfeito, Pedro, muito obrigada, muito prazer falar com vocês, eu acho que foi muito esclarecedor aí para todo mundo. Algumas perguntas, como eu disse, ficaram para trás, mas tenho certeza que vocês vão dar um jeitinho aí de responder. Novamente, muito obrigada, Yara, Pedro. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês até aqui. Aqui no chat você vai encontrar o link das redes sociais da Flash, assim como também, né, do Pedro, da Yara, da minha rede social, da RH Summit, do TD. Nos sigam, nos acompanhem, fale com a gente, tire dúvidas e marque que a gente vai repostar aqui com certeza. Hoje nós temos outros 2 conteúdos ao vivo, que é o conteúdo com o Zé Delivery e também com o McDonald's. Eu espero vocês lá, tá aqui na programação, e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.